Imagina você entrar numa cidade inteira e perceber que não há absolutamente ninguém. Só o silêncio, prédios caindo aos pedaços e histórias que dão calafrios. Hoje vamos explorar 10 cidades abandonadas com histórias tão assustadoras que vão te fazer pensar 2 vezes antes de visitar qualquer lugar deserto. E não é exagero, cada uma dessas cidades guarda mistérios que até hoje não foram totalmente explicados, com lendas urbanas, tragédias e eventos que deixaram marcas eternas. Segura firme, porque essa viagem é para quem tem coragem. E já se prepara porque a número 3 tem uma história tão bizarra que até cientistas ficaram sem respostas. Não tem como começar essa lista sem falar de Pripyat, a cidade fantasma mais famosa do mundo. Fundada em 1970 para abrigar trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, ela tinha tudo: escolas, parques, prédios modernos para a época. Mas em abril de 1986, a explosão do reator transformou o lugar num pesadelo radioativo. Os moradores foram evacuados às pressas, deixando tudo para trás. Brinquedos, roupas, fotos, tudo ainda está lá, intacto, como se o tempo tivesse congelado. Até hoje, exploradores urbanos relatam ouvir sons estranhos e sentir presenças, mesmo sabendo que ninguém vive lá há quase 40 anos. Centralia era uma cidadezinha comum na Pensilvânia, até 1962, quando um incêndio começou numa mina de carvão subterrânea. O problema? Esse fogo nunca foi apagado. Ele continua queimando até hoje, espalhando gases tóxicos e rachando o chão com crateras fumegantes. O governo evacuou a cidade nos anos 80, mas algumas casas ainda estão de pé, com ruas que levam a lugar nenhum. Quem visita diz que o ar é pesado, quente e cheira a enxofre, como se o próprio inferno estivesse logo abaixo dos pés. Conhecida como Ilha Navio, Hashima foi um paraíso industrial do Japão no século XX. Cheia de prédios altos e compactos, parecia uma fortaleza no meio do mar. Mas, quando as minas de carvão se esgotaram nos anos 70, todo mundo foi embora. Agora, só restam prédios em ruínas e corredores onde o vento assovia como se alguém estivesse sussurrando. Exploradores relatam que à noite, a ilha fica envolta por uma névoa densa, e alguns juram ouvir passos vindos dos andares superiores, mesmo quando não há ninguém lá. Kayakoi foi uma vila próspera até 1923, quando um acordo entre Grécia e Turquia obrigou seus habitantes a deixarem suas casas. Desde então, a vila virou uma cidade fantasma, com mais de 500 casas de pedra, todas vazias. À noite, a lenda diz que é possível ouvir cantos antigos, ecoando pelas paredes e ver sombras andando entre as casas. Muitos turistas que visitam afirmam sentir uma tristeza inexplicável ao caminhar por lá, como se os antigos moradores ainda estivessem presos naquele lugar. Varosha era um destino de luxo nos anos 70, atraindo celebridades e milionários. Mas, após a invasão turca em 1974, a cidade foi cercada por arame farpado e completamente abandonada. Por décadas, ninguém podia entrar, e a natureza tomou conta, com árvores crescendo dentro de hotéis e carros enferrujando nas ruas. Quando alguns jornalistas conseguiram entrar, encontraram jornais, roupas e objetos exatamente como estavam no dia da evacuação, como se todos tivessem desaparecido de repente. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, a vila de Oradour-sur-Glane foi cenário de um dos massacres mais cruéis da história. Tropas nazistas executaram quase todos os moradores e queimaram a cidade inteira. O governo francês decidiu nunca reconstruí-la, deixando as ruínas como memorial. Quem visita conta que o lugar é assustadoramente silencioso e que as paredes queimadas parecem olhar para quem passa, como se guardassem a memória de tudo o que aconteceu ali.
Bode era uma cidade de ouro na Califórnia no século XIX. Rápido crescimento, saloons, tiroteios, mas também tragédias. Quando o ouro acabou, o lugar foi abandonado. Hoje, é preservado no estado exato em que foi deixado, com copos ainda em cima das mesas e livros abertos. Existe uma superstição. Quem leva qualquer objeto de Bode, por menor que seja, é amaldiçoado com má sorte até devolver. Funcionários dizem receber pacotes com souvenirs, devolvidos por pessoas desesperadas, para quebrar a maldição. Craco foi construída no topo de uma colina no século VIII, mas no século XX, deslizamentos de terra e terremotos obrigaram todos a sair. O mais estranho é que, mesmo sem moradores, ainda há relatos de sinos tocando sozinhos e luzes piscando nas casas. O local já foi usado em filmes de terror, e a atmosfera é tão pesada que muitos cineastas dizem que não precisaram adicionar efeitos para deixar o cenário assustador. Humberstone era uma cidade no deserto do Atacama, famosa pela produção de salitre. No auge, tinha escolas, teatro e até piscina. Mas, quando a indústria entrou em crise, foi abandonada nos anos 60. Por ser no meio do deserto, tudo está incrivelmente bem preservado, exceto pelo fato de que visitantes dizem sentir olhares e ouvir passos dentro das construções. Guias turísticos juram que, em algumas noites, dá para ouvir risadas infantis vindas da antiga escola. Coleman's-Cop era uma cidade riquíssima por causa dos diamantes, mas, quando as minas secaram, os moradores foram embora. Hoje, a areia do deserto invade as casas, criando um cenário surreal. O silêncio só é quebrado pelo vento, que parece falar entre as paredes. Alguns exploradores dizem ter visto figuras sombrias caminhando pelas dunas à noite, e ninguém sabe dizer se eram pessoas ou outra coisa.